Meus irmãos, por motivos legais, eu tenho que informar para vocês, pela Lei de Proteção de Dados, que a sessão está sendo gravada. Hoje nós vamos ter a palestra do nosso irmão senador, né? Que ele vai falar sobre as ordens de aperfeiçoamento, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre as ordens de aperfeiçoamento. Agora, venerável, vou passar a palavra para o senhor fazer a abertura e logo em seguida nós vamos passar a palavra para o nosso irmão palestrante. Boa noite, meus irmãos. Hoje, a nossa loja União dos Templários está promovendo mais uma sessão online e nós teremos, abrilhantando essa sessão, o nosso irmão Alessandro fazendo a palestra hoje. Eu espero que corra tudo bem e que todo mundo curta bastante os dados apresentados pelo nosso irmão senador. Com a palavra, então, o nosso irmão Alessandro, senador. Boa noite, meus irmãos. Olha, eu não pretendo não me estender muito. Não dá para falar sobre todas as ordens de aperfeiçoamento inglesa de uma forma aprofundada, mas eu vou tentar, ao máximo, passar de forma resumida as ordens de aperfeiçoamento inglesa. Antes de mais nada, eu vou falar sobre os 3 graus da maçonaria, só para dar uma pincelada, uma parte para introduzir nas ordens de aperfeiçoamento inglesa. Já que eu não tenho a mesma eloquência do nosso irmão Aurélio, eu vou ler o trabalho. Tudo bem, meus irmãos? Vamos lá. A palavra craft pode ser traduzida em português por ofício e é o nome dado da ritualística adotada pela maçonaria anglo-saxã. As lojas eram compostas de aprendizes e companheiros chefiados por um mestre que era eleito por um determinado período. Assim, pouco a pouco, o grau de mestre de loja foi surgindo e, subsequentemente, surgiu o grau lateral do arco real. Esse grau lateral surgiu na Irlanda e foi adotado pelos ingleses primeiramente como um complemento ao grau de mestre. Daí o nome de grau lateral. Atualmente, ele é, na prática, um 4º grau na estrutura do craft. Craft são os 3 graus da maçonaria, do nosso sistema inglês. Essa maçonaria, mesmo depois de 1813, quando prevaleceram os usos e costumes da maçonaria antiga, representada pelos irlandeses e escoceses de influência católica, é fiel à noção de que todas as religiões são aceitas na maçonaria, nos 3 primeiros graus, pelo menos. Dessa forma, o craft exige uma fé obrigatoriamente para o ingresso na ordem, independente de grupo étnico, opiniões políticas e condições econômicas ou religião. Terá, assim, ingressado no grau de aprendiz, onde permanecerá por um certo período, aprendendo as noções básicas da instituição, após o que subirá para o grau de companheiro e daí para o grau de mestre. Sua carreira pode, se assim o desejar, se encerrar nesse grau de mestre e nele permanecer por toda a sua vida maçônica, ou poderá pleitear de pleno direito a presidência da loja quando passará a ser mestre de loja. Este é o ápice da hierarquia. Terminando o mandato, passará a ser um past master, ex-venerável da loja. Essa é a estrutura da chamada maçonaria simbólica, que funciona da mesma forma em todo o mundo. Entretanto, nem todos os maçons se limitam com as possibilidades da maçonaria simbólica e querem prosseguir. Para esses irmãos, existem outras ordens complementares à maçonaria, que têm como pré-requisito o grau de mestre maçom para o ingresso.
são organizações independentes do CRAFT. Eu estou falando do CRAFT, meus irmãos, porque eu estou me restringindo ao nosso sistema inglês, tá ok? No caso do rito de emulação, que é o nosso, né? Work Emulation, vale mencionar os praticantes de outros ritos podem seguir nos ritos filosóficos próprios, como o escocês antigo e aceito e o brasileiro. Esses dois têm ritos próprios. E o inglês também, o inglês York americano, também tem um rito próprio, um rito filosófico próprio. É interessante notar que os mesmos ingleses que não discriminam religiões, nos 3 primeiros graus da maçonaria, impõem o cristianismo trinitário à maior parte das ordens suplementares à maçonaria, que nós veremos mais à frente, principalmente nos níveis mais altos da estrutura. Desde logo, cabe esclarecer de forma sintética que, como cristianismo trinitário, segue a afirmação que, entre Deus revelado em Jesus Cristo como Pai, Filho e Espírito Santo, e as sucessivas formulações dogmáticas, condensadas na expressão uma natureza, 3 pessoas. Esses, meus irmãos, é o cristianismo trinitário. Muitas das ordens de aperfeiçoamento inglesa, você tem que ser cristão trinitário para você fazer parte delas. Sendo assim, qualquer mestre pode ingressar na ordem do Santo Real Arco ou na ordem de maçons de mestre de marca, ou na ordem de monitor secreto, mas só poderá ingressar nas Societas Rosicruciana em Anglia, na Real Ordem da Escócia ou do rito antigo e aceito se for cristão trinitário. E não para aí. Depois de ingressar, o Robson vai apontando o caminho, tá, Robson? E não para aí. Depois de ingressar na ordem de maçons, mestre de marca, que nós já temos até em Volta Redonda, ele só poderá ingressar na fraternidade de marinheiros da Arca Real. E pronto, vai finalizar a carreira. Você marca para mim, Robson? Eu vou falando, você marca? Com o mouse? Ou se tiver no grau de arco, de Real Arco, além da marca, poderá pleitear a entrada na ordem de Altestan e na ordem de graus maçônicos aliados, ou na ordem de cavaleiros maçons e na ordem de mestres reais e seletos, e daí na ordem da trolha de prata, que é o mais alto nível a que pode chegar um maçom não cristão trinitário. Meus irmãos, nesse quadro que está aí aparecendo, no lugar da minha imagem, ele mostra os caminhos e mostra o caminho que você faz a partir do 3º grau. Lembrando que o caminho em verde o que está escrito em verde é das ordens que você tem que ser cristão trinitário. Entrando na ordem do Santo Real Arco, ele ainda tem mais chances de progresso e poderá, se tiver o grau de Santo Real Arco, além do grau de mestre da marca, por exemplo, ingressar na ordem de Atelstan ou na ordem de graus maçônicos aliados, ou na ordem de cavaleiros maçons. E se ingressar como pode na ordem dos mestres reais e seletos, ainda terá uma chance de entrar na ordem da trolha de prata, que é o mais alto nível a que pode chegar o maçom cristão não trinitário. Agora, se for cristão trinitário, poderá ingressar na ordem da Cruz Vermelha de Constantino, mas se ingressar na ordem de Cavaleiros Templários e Cavaleiros de Malta, as portas se abrem para o nível mais alto da estrutura, onde só se ingressa se for cristão trinitário. Terá as opções a Ordem de Sacerdotes Cavaleiro, Templário da Santa Real Arca, a Ordem de São Tomás de Aquim e a Ordem de Cavaleiros Beneficentes da Cidade Santa. E, finalmente, se ingressou na Ordem de Sacerdotes Cavaleiros Templários,
da Santa Real Arca poderá entrar para a ordem da sabedoria santa. Eu falei para vocês agora de uma forma bem rápida o caminho que está descrito nessa ilustração e o que é o percurso final, a carreira final. Feito esse pequeno introito entre o caminho evolutivo e natural das ordens de aperfeiçoamento, eu passo a discorrer sobre as ordens de aperfeiçoamento praticadas no Brasil. Meus irmãos, prometo, vou ser bem rápido. Sagrado Arco Real. Por muitos anos, o Arco Real foi praticado como suplemento do terceiro grau, como já foi dito. Era considerado pela grande loja dos antigos como um quarto grau. Mas os modernos, primeira grande loja de 1717, possuíam uma estrutura totalmente nova para esse grau. É descrito por muitos historiadores como sendo a mais sagrada parte da maçonaria, sendo sua raiz, coração e essência, considerado como a conclusão do sistema da maçonaria simbólica. Para ser exaltado nessa ordem, você precisa ser mestre maçom de uma loja regular e reconhecida pelo GOB. A cerimônia se desenvolve em uma época muito posterior ao término glorioso do reinado do rei Salomão. A Babilônia finalmente caiu sob o comando de Ciro o Grande, tornando-se parte do poderoso Império Persa. E esse dirigente extraordinariamente humano liberou os judeus do cativeiro e os convidou a retornar a Jerusalém para começar a reconstrução do templo. O restauro dos segredos genuínos de um mestre maçom é fornecido pela lenda com a contribuição de uma descoberta momentosa feita por trabalhadores, e desse fato produz uma das mais interessantes e instrutivas explicações da natureza de Deus. O reconhecimento do Arco Real era essencial para a unificação das duas grandes lojas, dos antigos e dos modernos. Eu estou falando isso dos primórdios da nossa maçonaria. Isto foi alcançado pela ambiguidade do texto da declaração preliminar do Livro das Constituições, que afirma que a pura e antiga maçonaria consiste de 3 graus, e não mais, ou seja, aprendiz, companheiro e mestre maçom, incluindo a Suprema Ordem do Santo Arco Real. As lições contidas no ritual nos fazem lembrar a retomar o caminho do encontro com Deus, tal qual no livro das Sagradas Escrituras, de onde vêm as nossas palavras, lembrando-nos da misericórdia e do perdão de Deus. Devemos sempre ter em mente que a maçonaria é um sistema peculiar de moralidade velada em alegorias e ilustrada por símbolos, e também que nossos rituais são baseados em lendas e não em fatos. Por isso devemos, cada um de nós, interpretar foi perdido e depois encontrado. Na nossa região, a maioria dos nossos irmãos da União dos Templários fazem parte, né? Na nossa região sul-fluminense do estado do Rio de Janeiro, no oriente de Coatis, está instalado o capítulo do Sagrado Luz e Brilho número 8. Preceptório templar. A ordem é dividida em 2 graus, por assim dizer. Os cavaleiros... Meus irmãos, vou voltar. A única coisa que eu estava apontando é que na nossa região sul-fluminense do estado do Rio de Janeiro, no oriente de Coatis, está instalado o capítulo do Sagrado Arco Real, Luz e Brilho número 8, que os irmãos da União dos Templários ajudaram, os irmãos da Luz e Brilho, a fundarem esse capítulo. Eu só estava terminando a minha locução sobre os Cavaleiros Templários, sobre o Arco Real. Eu vou passar agora a próxima ordem de aperfeiçoamento inglesa que é praticada no Brasil, que é o Preceptório Templário. Essa ordem, o Preceptório Templário, para você ser um armado Cavaleiro Templário, essa ordem é dividida em 2 graus, por assim dizer, os Cavaleiros Templários e os Cavaleiros de Malta. Ambas dirigidas pelo grande priorado do Brasil,
para ter ingresso e ser instalado, armado nessa ordem, é necessário você ter sido exaltado como companheiro no arco real e professar fé na Santíssima Trindade. Ser cristão trinitário. Temos notícias que em 1791 houve a união de 7 acampamentos independentes. Foi realizado o primeiro conclave da ordem, onde a conhecemos hoje. As assembleias onde os cavaleiros templários se reúnem são conhecidas como preceptórios e quem a dirige é o preceptor. As assembleias de cavaleiros de Malta são conhecidas como priorado e quem a dirige é o prior. A cerimônia é realizada num templo que representa uma capela. Priorado de Malta, que é o último grau, vamos assim dizer, do preceptório templário. Essa ordem foi originalmente fundada em Jerusalém durante a Primeira Cruzada, aproximadamente no ano de 1099, para dar alívio aos peregrinos que se dirigiam ao Santo Sepulcro. Aqui também a cerimônia é representada pela passagem pelos graus de Cavaleiro de São João. Você passa por esses graus, incluindo o passe mediterrâneo. É dividido em 2 câmaras, uma representando a casa do capítulo ou sala do conselho do priorado, a outra representa a casa da guarda. A cerimônia é uma forma simbólica onde é realizada a antiga viagem que São Paulo fez indo de leste para oeste, ocasião onde os irmãos serão instalados como cavaleiros de São João, de Jerusalém, Palestina, Rhodes e Malta, chegando posteriormente à Terra Prometida. Vamos agora para uma outra ordem de aperfeiçoamento inglesa, muito praticada no Brasil, que é a Loja de Mestres Maçons da Marca. Se você puder mostrar aí para a gente. Conhecida como o Grau da Amizade, a sessão é dividida em 2 partes. O candidato passa pelo cerimonial, onde é reconhecido como homem da marca e posteriormente avançado como mestre maçom da marca. O grau da marca era um complemento do grau de companheiro. Nessa ocasião, era costume o companheiro de pedreiro escolher uma marca que fosse diferente de todas as usadas por quaisquer outro naquela loja. No passado, o grau de marca era um complemento do grau de companheiro. A lenda do grau é singularmente instrutiva e bem fundamentada nas declarações das Sagradas Escrituras. Seu maior ensinamento é que a educação é o prêmio do trabalho, que contém uma mensagem dramática de que a fraude nunca poderá ser bem-sucedida. Para ser um mestre maçom da marca, é necessário que nós sejamos apenas mestres. Na nossa região sul-fluminense, no Oriente de Volta Redonda, está instalado a loja de mestres maçons da marca sul-fluminense número 13. Os irmãos também da loja União dos Templários ajudaram os irmãos da Esfinge 22 a montar essa ordem de aperfeiçoamento inglesa também. Dando continuidade e avançando acima da marca, o Robson pode apontar aí, nós temos a loja de nautas da Arca Real. Esse grau é um dos mais lindos e ricos em instruções. Talvez por isso estimulou a grande loja de mestres maçons da marca a tomar a ação decisiva e colocar essa ordem sob a sua proteção. A elevação nesse grau comemora a providência e misericórdia de Deus e relata a lenda do dilúvio, referência tomada diretamente do volume das Sagradas Escrituras. Se por um lado o grau da marca é conhecido como grau da amizade, nautas da Arca Real é, sem sombra de dúvida, o grande amor fraternal. Para você ser elevado nesse grau, é necessário ter sido avançado no grau da marca.
Os principais oficiais dessa loja representam Noé e seus 2 filhos, Sem e Jafé. Agora, meus irmãos, Robson, eu vou precisar da sua ajuda para você apontar. Realmente, eu vou ser bem sucinto, porque as demais ordens que eu vou mencionar, elas não são ou não são praticadas no Brasil, ou são muito poucas praticadas, ou praticadas apenas no distrito inglês. Então, assim, eu vou fazer só um en passant dessas que estão aí no quadro que eu não comentei anteriormente. Vamos lá. A Ordem do Monitor Secreto tem origem holandesa, sendo mencionada pela primeira vez em 1778 como a Ordem de Jonathan e Davi, em conexão como uma ordem de Jesus Cristo. No entanto, o grau maçônico, como a conhecemos hoje, surgiu na América, nos Estados Unidos, por volta de 1850, sobre vários títulos: Amor Fraterno, Jonathan e Davi, e finalmente Monitor Secreto, como um grau secundário. É praticada no Brasil. Nós temos essa ordem praticada no Brasil. A antiga ordem maçônica do Cordão Escarlate. Beleza, o Robson mostrou aí. Foi uma ordem anexa interna, da qual todos aqueles que haviam obtido o 2º grau eram elegíveis para se tornarem membros. A ordem foi desenvolvida no Reino Unido em 1889 e existiam 6 classes, ou graus de adesão. As 3 primeiras séries que se encontram em um consistório. Em 2010, a ordem foi reestabelecida como uma ordem maçônica separada. Essa ordem não tem no Brasil. A Ordem dos Cavaleiros Maçons. Show aí, ó. Show. É a ordem cavaleiresca maçônica aberta a todos os mestres maçons que também são membros de um capítulo do Arco Real. Você precisa ter os 2 para pertencer aos 2 capítulos. Membros da ordem se reúnem em conselhos de cavaleiros maçons que são governados pelo Grande Conselho de Cavaleiros Maçons, com base em Dublin, Irlanda. Um membro do grupo é um cavaleiro maçom. A Ordem dos Cavaleiros Maçons é um sistema de 3 graus, ou seja, Cavaleiro da Espada, Cavaleiro do Oriente e Cavaleiro do Oriente e Ocidente. Os conselhos de cavaleiros maçons são presididos individualmente por um chefe excelente e os graus são conferidos separadamente aos candidatos. Os graus comunicam a história dos esforços para construir o 2º templo em Jerusalém. Eles completam a sequência de graus maçônicos universais que são conferidos dentro do sistema irlandês. Essa ordem não tem no Brasil. A Ordem dos Mestres Reais, escolhidos ou simplesmente mestre escolhido, é uma ordem anexa da maçonaria e frequentemente referida como grau críptico, na estrutura do York americano. Na Inglaterra e no país de Gales, os graus são praticados como uma organização autônoma da maçonaria. Ordem dos Graus Maçônicos Aliados. Ela está do lado, isso. Ordem, isso, dos aliados. Composto de 5 graus, o grau de São Lourenço, o Marte, o grau dos Cavaleiros de Constantinopla, o grau de Grandes Guardiões de Salomão, a Cruz Vermelha da Babilônia e a Sagrada Ordem do Grande Sumo Sacerdote. Cada candidato deve ser um mestre maçom da marca e um companheiro do Sagrado Arco Real. Tem apenas no Distrito Inglês, em São Paulo. Próxima ordem. Ordem da Cruz Vermelha de Constantino, composta de 3 graus: Cavaleiro de Constantino, Cavaleiro do Santo Sepulcro e Cavaleiro de São Evangelista. Cada candidato deve ser um mestre maçom da marca e um companheiro do Sagrado Arco Real. Tem no Distrito Inglês de São Paulo também. Ordem de Atestão. Baseia-se nos registros históricos da vida e da lenda do rei Atestão. Ele reflete e reconhece como a referência inicial à importância da maçonaria na história inglesa,
foi significativa para o desenvolvimento da maçonaria especulativa. Escocês antigo e aceito. Na Inglaterra, eles não chamam de rito escocês, apenas de rito antigo e aceito, mas é o mesmo daqui com algumas peculiaridades. Próximo capítulo, a Real Ordem da Escócia, que está ao lado disso. Aí. A Ordem Real da Escócia é uma ordem anexa dentro das estruturas da maçonaria. A filiação é uma honra concedida aos maçons por convite, não é por direito, apenas por convite. A grande loja da Ordem Real da Escócia está sediada em Edimburgo, com um total de 88 grandes lojas provinciais subordinadas. Destes, a maior concentração, mais de um terço, está nas Ilhas Britânicas, com o restante localizado em países ao redor do mundo. Sociedade Rosicruciana, na Anglia. A Sociedade Rosicruciana, em Anglia, é uma ordem iniciática fundada em Londres, Inglaterra, em 1867. O objetivo da ordem é o estudo aprofundado dos conceitos Rosacruzes e, para pertencer a mesmo, o candidato tem que declarar-se cristão, além de ostentar o grau de mestre maçom. E não é maçonaria, mas só entram mestres maçons. Ela não é considerada uma maçonaria. A Real Ordem de Eri é tipo a Ordem de Atelstan e em homenagem ao rei irlandês. Também não tem no Brasil e a gente também não tem muitas informações sobre elas. Todas as ordens a seguir que eu falar precisam do grau templário ou malta para você fazer parte. Vai estar na parte superior aí do quadro, o Robson vai mostrar agora. A Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa é um grau colateral, também é praticado pelo rito escocês retificado. Não escocês antigo e aceito, o rito escocês retificado. Graus mais elevados dele. Na Inglaterra tem algumas peculiaridades. Tem no Brasil, no escocês retificado. Ordem de São Tomás de Aquino, e tem a ordem, o Cavaleiros Sacerdotes Templários da Ordem do Sagrado Arco Real, KTP. Tem no Brasil, foi interrompido por um tempo, mas ele está retornando agora. Eu acho que, inclusive, o nosso irmão Robson faz parte dessa ordem de aperfeiçoamento. A Ordem da Sagrada Sabedoria faz parte da Ordem dos Sacerdotes Templários, Cavaleiros Templários, da Ordem do Sagrado Arco Real, desde os primeiros tempos. No entanto, rituais antigos demonstravam que eram necessários roupas, equipamentos e instalações muito luxuosas para realizar o grau. Na verdade, os requisitos eram tão complexos e caros que não é de surpreender que o grau tenha caído em desuso. O ritual foi reescrito com simplicidade de modo a conter todo o essencial, mas capaz de ser trabalhado de maneira muito mais prática. A Ordem da Sagrada Sabedoria foi reintroduzida em 14 de junho de 2014, como uma ordem associada, bastante separada e diferente dos nossos graus colaterais. Meus irmãos, eu falei sobre a maioria delas, eu acho que eu só não falei sobre 3. São poucos os elementos que nós temos, com exceção das ordens que são praticadas no Brasil. Eu espero que eu tenha dado assim, uma pincelada nas ordens nas ordens de aperfeiçoamento inglesa, sendo que eu dei mais foco nas que realmente nós temos possibilidade de praticar aqui no Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro, porque muitas das ordens, como o Robson mesmo, como eu falei anteriormente, o Robson fez muitas delas, mas fez pelo Distrito Inglês. Meus irmãos, era só. Muito obrigado pela oportunidade e desculpe se eu fui muito extenso. Bom, a gente gostaria de agradecer ao senador pelos conhecimentos
passados para nós irmãos com relação a todas essas ordens e agradecer a presença de todos os irmãos que participaram dessa sessão. Uma boa noite para todos. Obrigado, irmãos.